Brito, por favor. Boa tarde a todos. Bom, eu me chamo Flávio Brito. Antes de começar a palestra, eu gostaria de falar algumas coisas para todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Eu vou dividir o meu tempo com a doutora Cristiane Brito, minha esposa, ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos do governo federal, que exerceu o seu papel constitucional até o dia 31 de dezembro do ano passado. Ela vai falar sobre a questão das mulheres. Eu vou também adentrar um pouco nisso e como isso vai impactar na vida de cada um das senhoras e dos senhores no pleito eleitoral. Antes de começar, eu gostaria também de fazer um registro e peço a atenção de todos, porque tem um benefício. Nós, quando visitamos a casa de alguém, a gente sempre traz uma boa notícia, uma lembrança. E eu me sinto em casa visitando aqui os vereadores e vereadoras da UVB. E como Paulo Monteiro disse, eu sou coordenador da pós-graduação do curso de Direito Eleitoral da Faculdade Republicana. A Faculdade Republicana, ela está firmando um convênio com a UVB, aonde cada vereador filiado à UVB, cada parente de vereador filiado à UVB, cada assessor de vereador filiado à UVB, cada familiar de assessor de vereador filiado à UVB terá um desconto de 40% nos cursos da Faculdade Republicana. Então, eu vou passar a palavra ao diretor da Faculdade Republicana. Nós temos hoje na Faculdade Republicana, os cursos de graduação de Direito, curso de Ciência Política, curso de Gestão Pública. Temos várias pós-graduações. Como disse, eu sou coordenador da pós-graduação de Direito Eleitoral. Temos pós-graduação em Direito Constitucional. Tivemos a primeira turma com o patrono, ministro Luiz Fux. Eu pediria uma salva de palmas e convido ao Dr. Valdir Pucci, diretor da Faculdade Republicana, para falar mais sobre isso e em seguida começaremos a nossa palestra. Obrigado, Flávio. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aqui ao espaço, a oportunidade de falar com vereadores do país inteiro. Como advogado, cientista político, é uma honra estar aqui, é uma honra conversar com vocês. Bom, o doutor Flávio já adiantou bastante, muito do que falaria, mas quero reforçar então o convite. Primeiro, a informação da nossa conversa com vocês para justamente a oferta de bolsas de até 40% na Faculdade Republicana, bolsas para vereadores, bolsa para familiares, para os associados. Então, aqueles associados depois podem buscar o site da Faculdade Republicana para ver os cursos. E temos, inclusive, eu acho importante para vocês do país inteiro, um curso de Ciência Política, graduação, bacharelado, em 3 anos, na modalidade EAD. Então, em qualquer lugar do país, você pode fazer o curso, se formar. E qual é a grande característica da Faculdade Republicana que eu quero reforçar com os senhores? É o fato de sermos uma faculdade de nicho, uma faculdade voltada para a gestão pública, voltada para a política, voltada para o direito público. Ou seja, nós somos uma faculdade especializada, credenciada pelo Ministério da Educação desde 2018 para a oferta de cursos nessa área de conhecimento.
Então, vocês vão estudar, a gente sempre brinca, estudar com os melhores que são da área do direito. O Dr. Flávio está aqui, que não me deixa enganar, é o nosso coordenador do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, que eu quero levar para o EAD agora. Eu só não convenci ele ainda, mas já já eu convenço ele de fazer EAD, o curso também. E nós temos 14 modalidades também de cursos voltados para a área de política e áreas correlatas. Então, faculdaderepublicana.org.br. Agradeço a todos a atenção, uma boa tarde, uma boa palestra, Dr. Flávio. Bom, o objetivo da nossa palestra é justamente prepará-los com uma visão da questão de pré-campanha e da questão dos partidos políticos. Nós temos visto nos últimos tempos a Justiça Eleitoral ser o segundo turno para os vereadores ou o terceiro turno. E nos preocupa muito porque muitas vezes os senhores chegam no pleito, saem vitoriosos e, de repente, um concorrente de outra agremiação partidária ou o próprio Ministério Público, ele registra a presença do Dr. Geraldino. Muito obrigado pela sua presença, grande criminalista eleitoral da nossa equipe. Essas medidas processuais acabam impactando na vida de vocês. Vocês acabam ficando reféns de uma decisão do Poder Judiciário. Vou dar alguns exemplos para a gente entrar na palestra. Nós tivemos, na situação que envolve os vereadores e vereadoras, a questão, por exemplo, de ações de infidelidade partidária. Pasmem os senhores que nenhum dos senhores e senhoras tem direito, por um erro da lei, e aí coloco isso para que vocês pressionem os parlamentares federais que vocês apoiam, nenhum dos senhores e senhoras tem direito ao duplo grau de jurisdição na ação de infidelidade. Há uma brecha na lei, onde os vereadores e vereadoras são julgados nessas ações de infidelidade no TRE e não pode subir em grau de recurso, como se fosse uma apelação ao TSE, porque são mandatos municipais. Com a devida vênia, isso é um absurdo, porque retira o direito de vocês terem uma instância revisional. Esse tipo de medida tinha que ser julgada, tinha que ter sido julgada por um juiz da zona eleitoral, e o TRE de cada estado ter o direito de entrar com a revisão do julgado especificamente. Nós temos, e isso vai ser objeto da palestra, outro ponto nevrálgico que eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras. Nós temos hoje no TSE uma decisão reiterada de forma equivocada, eu ouso dizer, sobre a questão das fraudes na cota de gênero. Ora, nós estamos tratando de eleições municipais. Essa eleição, o registro de candidatura, ele é julgado aonde? Na zona eleitoral, e a prestação de contas também, com recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. O TSE, ele pode adentrar numa questão de fato? Não pode. Tem súmula para isso. E o que o TSE, infelizmente, no atual momento está fazendo? E isso recai sobre vários dos senhores aqui presentes e de outros vereadores e vereadoras que não estão presentes. Eles adentram na questão de fato para dizer houve fraude na cota de gênero. E aí caçam uma chapa, muitas vezes com a desculpa de proteger a mulher, efetivamente, que ela tem um mandato, e retira uma mulher e coloca um homem. Olha que lógica maluca, não tem sentido.
absolutamente não tem sentido. Os casos eram pontuais, eram técnicos, e esse ano nós já temos mais de 30 cassações de vereadoras e vereadores na questão de chapa. Faço esse adendo e registro, faço uma pergunta primeiro e vou entrar propriamente no tema dos slides. Quem aqui presente é dirigente partidário de âmbito municipal ou estadual? Por favor, levante a mão. Uns 2, 3, 4, 5. Ok. Pasmem, senhores, o seguinte. O entendimento firmado no último ano pelo TSE é que se o TSE entender, ou o TRE, porque vai ter recurso quanto a isso, que houve uma suposta fraude no registro da chapa em relação à cota de gênero, os senhores que são dirigentes, sendo vereadores ou não, ficarão inelegíveis. E não tem previsão legal para isso. Uma consulta, é um entendimento jurisprudencial. Coloco esses pontos para que os senhores se atentem quanto a isso. E vamos dar início então à palestra. Esses slides foram feitos para um curso que nós tivemos no estado de São Paulo. Temos uma estrutura física lá. O intuito de orientar os nossos clientes. Registro aqui a presença da ministra Cristiane Brito, que acaba de chegar no recinto. O intuito de orientar o que pode, o que não pode na questão das campanhas e pré-campanhas. Bom, inicialmente, aquilo que eu não posso na campanha, eu não posso na pré-campanha. E aí eu pergunto aos senhores para uma reflexão. E eu sou muito conservador nas minhas posições porque não gosto de correr risco. O risco pode gerar uma cassação. Então vamos lá. Pode outdoor em campanha ou em pré-campanha? Não pode. A lei fala que não pode. Ora, se a lei fala que não pode, como é que o então governador Rodrigo Garcia tinha outdoors no pleito de 2022? E pasmem, senhores. Obrigado, governador Rodrigo Garcia, o senhor trouxe tal benefício para a cidade. Nós tivemos uma situação, caso concreto, segundo exemplo, aonde o TRE de São Paulo mandou retirar. Não pode, vamos cumprir a lei. No regime de plantão, a liminar do TSE disse o seguinte: pode ter o outdoor do governador Rodrigo Garcia. Então, os senhores podem vir a se deparar com isso e ter uma situação do seguinte: eu faço outdoor ou não faço? Eu não recomendo. Por quê? Quem deu essa liminar em relação ao pleito de 2022 não estará na condução do pleito de 2024. Então, qual é a nossa quadra? Qual é o nosso limite? A lei. Porque a lei traz segurança para todos nós que somos atores do jogo do pleito. Então, vamos lá. Na filiação, fidelidade partidária e janela partidária. Mas, meus senhores, é o seguinte: eu tenho um deputado estadual, um deputado federal, e ele chega e diz o seguinte: eu estou no partido A e quero disputar a prefeitura, só que eu não estou confortável. Eu fui eleito pelo partido A em 2022, mas eu quero disputar pelo partido B a eleição municipal. Eu posso sair do partido? Só se eu quiser correr risco. Ontem, o TSE cassou o mandato de um deputado federal que usou a suposta carta
que permitia que ele saísse da agremiação, e ele saiu do Partido Solidariedade. Isso é fato concreto, gente. E foi para um outro partido, PSD, se não me engano. Foi cassado ontem, de fidelidade partidária. Então, um deputado estadual, um deputado federal, que queira disputar um cargo de prefeito ou vice-prefeito no ano que vem, 2024, ele pode mudar de partido? Não. A janela, oportunamente, vai beneficiá-lo? Também não. Mas os senhores e senhoras vereadores poderão, com 7 meses do pleito, até 6 meses do pleito, migrar de partido através da janela partidária, com segurança. Então, se os senhores e senhoras, eu não estou aguentando o dirigente partidário e tal, eu estou sendo prejudicado na composição da nominata, aguarde a janela. Não corra risco desnecessário, não vale a pena. Os riscos têm que ser calculados. As senhoras e os senhores têm que entender que nós temos dois atores que são primordiais para uma campanha eleitoral, seja proporcional, seja majoritária. O bendito do advogado, que tem que entender efetivamente do que está mexendo, porque ele não é clínico geral, ele tem que entender, é uma ciência, e como ciência tem que ser tratado. E o contador. Sem esses dois, as senhoras e os senhores vão ficar correndo o risco de ficarem inelegíveis. Pasmem os senhores o seguinte: a Justiça Eleitoral chegou, e ainda nessa questão de fidelidade, fidelidade geral partidária, a Justiça Eleitoral chegou e disse assim: os gastos da campanha assim não estão condizentes, e eu condeno a vereadora tal ou o vereador tal a devolver tanto. Vamos lá, vamos pegar dados técnicos. O TSE vai baixar o limite ano que vem. Na eleição agora de federal e estadual, o limite era uma média federal 2,5 milhões e estadual 1 milhão. Mas as minhas contas ultrapassaram 10%. Prestem bem atenção nisso. 10% do limite ou daquilo que eu gastei ultrapassou, não consegui comprovar. O que os senhores vão sofrer, infelizmente? Uma representação do 30A, que é a captação de recursos de forma tida pela Justiça como ilícita ou gastos. Essa representação, os senhores têm que estar atentos a isso. 15 dias a contar da diplomação. Ela gera cassação? Gera cassação. Então, os senhores vão precisar de ter um advogado na ponta que entenda de direito eleitoral? Vão. Os senhores vão precisar de ter um contador que entenda? Vão. Que esteja antenado com as resoluções que o TSE vai baixar de agora, final do ano, até março? Vão. Entrem no site do TSE uma vez por semana, vejam os julgados, vejam o que está acontecendo de notícia, porque os senhores sofrerão impacto, eles serão atores do processo eleitoral ano que vem. Mas vamos lá, filiação. Eu tenho que ter 6 meses, pela lei, de filiação. Eu tenho que ter um vínculo com a localidade que eu vou concorrer. Vou dar um exemplo, caso concreto. Sérgio Moro, São Paulo. Sérgio Moro tentou a mudança de domicílio para concorrer pelo estado de São Paulo. E o que o TRE fez lá? Indeferiu essa pretensão dele, porque ele não tinha o menor vínculo com a cidade ou com o estado. Ora, eu estou na cidade de Garanhuns, Pernambuco. Quero ir para Recife. Eu tenho que
ter, pelo menos um ano antes, fazer ter um endereço, alguma coisa. Não por conta da lei eleitoral, mas eu tenho que ter um vínculo anterior. Eu tenho que ter um mínimo de vínculo. Porque o domicílio são 6 meses. Só que não vai faltar gente para apresentar impugnação e falar o seguinte: ele está fraudando o domicílio eleitoral. Qual o vínculo que ele tem? Nós tivemos um candidato, vou omitir o nome, eleito em São Paulo, saiu de um domicílio no Centro-Oeste. Um ano antes, ele tinha conta telefônica em determinado endereço, conta de luz, conta de gás. Então ele disse o seguinte: quando questionaram, impugnaram o domicílio dele, não, ele fez uma fraude. Não, eu tinha um vínculo já com o Estado. Então, pensem nisso, os senhores que vão disputar a eleição. Nós temos também, repetindo, então nós temos 6 meses de filiação partidária, da data do pleito, e 6 meses de domicílio eleitoral. Bom, a data da eleição será no dia 6 de outubro de 24. Então, quem quiser sair pela janela partidária, marque bem essa data, 6 de março a 5 de abril. É a data que vocês podem sair do partido que estão para outro sem perder o mandato eletivo. Falamos do domicílio. Bom, prazo para domicílio, no mínimo 6 meses, 6 de abril de 24. Desincompatibilização. Pergunto aos senhores: o vice-prefeito da minha cidade, ele quis disputar para deputado estadual, federal, governador, for. Ele tem que se desincompatibilizar? Não. Vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente da República, ele concorre no cargo, ele não pode assumir, se ele está concorrendo assim, a outro cargo distinto, ele não pode assumir o comando da cidade. O prefeito saiu, eu vou assumir, fria. O presidente da Câmara, pode ter problema de impugnação? Pode, fria. Você fala, saiu, vai para uma cidade vizinha, passa o dia lá, deixa o prefeito voltar, ou deixa, em último caso, ele não vai disputar a eleição, que seja da Câmara, assumir o juiz da comarca. Bom, então, na desincompatibilização, nós temos prazos de 3 meses, 4 meses e 6 meses. Esse material, inclusive, do Paulo Monteiro, esse material aqui, esse slide, inclusive, nós estamos franqueando para que a UVB possa encaminhar para todas as senhoras e senhores. Bom, se o prefeito quiser disputar a eleição de vereador, tem que ser desincompatibilizado 6 meses antes do pleito. Sempre a desincompatibilização tem que ser analisada no caso em concreto. Várias pessoas vão chegar assim para vocês: eu acho que... Não, na dúvida, consulte o site do TSE e consulte também um advogado que seja especializado, que entenda da questão propriamente, porque senão, quando tiver alguma punição em grau de recurso, não tem como minimizar os efeitos no TRE ou no TSE. Convenção partidária. Convenção partidária
Gente, vocês sabem bem, ela se dá a partir da data de 20 de julho do ano que vem até a data de 5 de agosto. E, sim, cada partido poderá, vamos supor, a minha Câmara Municipal, ela tem 15 vagas de vereadores. Eu posso lançar 100% mais um, ou seja, os 15 mais uma vaga, 16. Tá? Observando, pelo amor de Deus, e isso eu vou deixar a doutora Cristiane falar, a cota de gênero, 30% da cota de gênero. E os senhores têm que ter atenção, dirigentes partidários. O TSE, na eleição que os senhores disputaram em 2020, ele sem respeitar o princípio da anterioridade de um ano, ele trouxe um efeito surpresa. Qual foi o efeito surpresa na época? Ele acolheu uma consulta da cota racial para pretos e pardos. E aí, qual foi o questionamento de vários partidos à época? Se ele alterou o regramento no meio do processo, ele teria que ter reaberto o cadastro para os partidos políticos. E ele não fez. E pasmem os senhores o que vai acontecer. Essa situação vai se repetir agora, porque em 2022 não teve efeito surpresa. A regra era clara. Nós tínhamos a cota, além da cota de gênero, a cota racial. O TSE está apreciando uma consulta nesse momento, que foi formulada pela deputada Célia Chacriabá, de Minas Gerais, governador do PSOL, aonde o TSE instituirá a cota indígena. Então, dirigentes partidários, verifiquem se no município de vocês tem algum indígena. Estados que tem maior número de indígenas. Número 1, Amazonas, mais de 50 mil indígenas. O que tem menos indígenas? Sergipe, tem 4 mil e poucos. Mas hoje, quem é dirigente partidário tem que procurar saber se tem indígena no seu município. Por quê? Não adianta chegar em julho e falar assim, e agora, meu Deus do céu, essa cota nova, o TSE veio com essa nova pauta afirmativa e eu preciso colocar um indígena no meu partido político. Então, os senhores que estão aqui não serão pegos de surpresa. Essa notícia está assim, saindo do forno, e o parecer do Ministério Público foi ontem favorável à instituição da cota indígena. Qual a porcentagem do indígena? Qual a porcentagem da cota racial? Qual que é a porcentagem da cota racial e indígena? O TSE não definiu a porcentagem. Gente, olha essa pergunta que é importante. O TSE não definiu o percentual de cota indígena. E racial? Racial, ele vai impactar a racial e a indígena na questão da distribuição dos recursos do FEFEC. E aí, se nessa distribuição houver uma discrepância na questão de gastos, o Diretório Nacional será punido e, na ponta, quem atuou poderá, dependendo da cabeça do juiz, do assessor dele ou do promotor eleitoral, poderá responder, eventualmente, por uma representação do 30A. Bom, registro de candidatura, eu vou pular nesse momento, porque eu acho que a gente tem que focar mais na questão de pré-campanha. O que os senhores podem fazer nessa questão de pré-campanha? Micro-reuniões. Aqui em Brasília, usavam muito a terminologia do seguinte, roda de conversa. Então eu faço um comício
domiciliar e ali eu coloco as minhas propostas. Eu vou dar um exemplo. Meu querido amigo Paulo Monteiro, vereador. Paulo Monteiro, ele pode chegar nesse momento e falar assim: atenção, povo de Praia Grande, eu sou candidato a vereador em 2024? Não. Mas ele é vereador de mandato. Mas ele pode? Não. Como é que o Paulo vai ter que fazer, e as senhoras e senhores também? Sempre é o escudo. Preste bem atenção. Lembre-se do gladiador. Escudo é espada. Então, o escudo de vocês, a palavra pré. Eu sou pré-candidato a vereador, eu sou pré-candidato a vereadora, eu sou pré-candidato a prefeito, eu sou pré-candidato a prefeita, eu sou pré-candidato a vice-prefeito, eu sou pré-candidato a vice-prefeita, eu sou pré. E eu sou pré desde já. Eu acho que tal situação tem que acontecer no município, colocar em minhas... Mas eu sou pré. Por quê? Eu sou pré. Não, e não peça voto. Conto com vocês, frase de efeito, dá pedido de voto antecipado na cabeça de alguns julgadores. E digo isso porque fui desembargador eleitoral e muitas vezes a pessoa julga num campo subjetivo, ela pode ir para um lado ou para o outro. Então, a gente volta para aquela questão da regra, da lei, da proteção. Eu sou pré-candidato a vereador e eu coloco nas minhas redes sociais que eu sou pré-candidato. Beleza? Beleza. Zero problema. Propaganda desse... Não. Conto com vocês. Não bote isso. Votem em mim. Voto só a partir do dia 16 de agosto. Quem pedir voto antes será penalizado nos termos da legislação eleitoral. De que adianta? Eu estou bombando, eu estou assim, bem nas pesquisas, pontuando intenção de voto. Aí chega o Ministério Público, está quietinho. Quando chega no dia 16, ele pumba, uma AEG em cima de você. Propaganda antecipada. Eu posso, como pré-candidato, impulsionar na internet, nas redes sociais? Pode. Cuidado. Pode, porém, cuidado. Cuidado com o quê? Excessos. Vamos lá, caso concreto. Juíza Selma, do Mato Grosso. Ela gastou uma fortuna em redes sociais na pré-campanha. O que o Ministério Público fez? Falou que ela tinha desvirtuado na pré-campanha e cometeu um abuso de poder econômico. E aí, quando ela efetivou o registro, ele mais. Por que o Ministério Público não entra com a AEG antes do registro? Não sabe se você vai ser candidato? E o seu concorrente? Por que ele não entra antes? Pode até entrar, mas fica ali adormecido. Mas ele não sabe se você vai ser candidato. Se você não for candidato, aqui não cai. Simples assim. Então, muito cuidado. Eu quero fazer calendário. Não faça, brinde, 41A. Eu quero fazer camisa. Cuidado com camisa. Preste muito bem atenção nisso. Que a gente sempre tem recomendado, principalmente aos nossos clientes. Equipe de apoio, e tem todo um regramento que você tem que ter uma autorização escrita. Eu acho, minha opinião pessoal, um absurdo. Meu finado pai foi senador pelo Amazonas. Eu me lembro das campanhas dele quando eu era menino, que tinha muita camiseta. Era um outdoor ambulante, era a roupa de festa do mais humilde que ia para o baile, para o forró. Só que a Justiça Eleitoral entende que isso é brinde. Eu tenho um porta-título, brinde, caneta, brinde, chaveiro, brinde, boné, brinde. 41A é aquele negócio, você ganha, mas não leva. Você vai ficar com o Ministério Público te perseguindo.
Porque você tem promotores que são mais sensatos, juízes que são mais sensatos, mas você tem também os que não são sensatos. E na justiça eleitoral, já abro se eu fazer a pergunta, na justiça eleitoral, ela por ser uma justiça especializada, mas ela é composta, muitas vezes, por magistrados que não têm familiaridade com a temática, seja na zona eleitoral, seja no TRE. Infelizmente é uma realidade. De que adianta eu ser um excelente advogado de família, entender bem da temática, mas eu não estou julgando ali relação familiar no TRE, eu estou julgando recurso eleitoral, estou julgando demanda eleitoral. Eu tenho que entender a temática. Eu não posso dizer o seguinte, eu sou o supra-sumo da sabedoria, da sapiência e está tudo certo, eu domino tudo. Não. E por isso, quando eu digo que as senhoras e senhores devem procurar um advogado especializado em eleitoral, na cidade de vocês, ou cidades vizinhas, ou até mesmo em outro estado, porque o processo hoje é virtual, é porque o advogado que for atuar no caso de vocês, ele tem que entender o mínimo para saber do seguinte: olha, se der um problema aqui, como é que eu vou fazer? Exemplo que eu vou falar para os senhores. Pandemia, eleição 2020. Nós tivemos um vereador no interior de São Paulo. Eu confesso aos senhores que quando eu fui demandado aqui em Brasília, e o pior de tudo, ele mentiu sobre a situação. Ele foi flagrado durante a pandemia doando cestas básicas. E a defesa dele foi fraca. E as imagens eram fortes. Ele estava ali entregando cesta básica. Ele foi demandado pelo 41A, foi condenado. O recurso foi um recurso frágil. O advogado também não soube explorar a questão de provas e contraprovas nos autos, infelizmente. O recurso foi ao TRE, a condenação foi mantida, e aí ele procurou o deputado dizendo o seguinte: olha, me arruma um advogado aí porque minha situação está facinho de resolver, só que a situação dele está transitada em julgado. E aí o advogado que vos falo, fui eu, né? E eu virei e falei assim, olha, eu ainda não aprendi a fazer milagre, mas com trânsito em julgado, mesmo que não tivesse com trânsito em julgado, como é que você sai de uma situação dessa, assim, de uma condenação nesse sentido, e tinha mandado só a sentença? E nunca se contentem em só receber a sentença. Os processos são digitais. O advogado de vocês pode baixar na íntegra. Ô doutor, é o meu pescoço da reta, me dá o processo inteiro aqui. Porque quando você olha o processo inteiro, ele fala. Como está faltando 22 minutos, eu vou... Cristiane, vou te liberar em 5 minutos. Eu vou só abrir para eventuais perguntas para a gente poder passar para a sua fala. Alguma pergunta? Por favor. Boa tarde, parabéns aí pela inscrição. Eu sou o vereador Sapata, lá de Cerejeiras, Rondônia, está bem pertinho. Eu gostaria que o senhor conseguisse passar para a gente as informações, dúvida também, principalmente para os municípios, e a maioria deles mais novos agora, que implementaram as emendas impositivas. Como vai ser trabalhada essa questão das emendas impositivas, a execução delas no período eleitoral, no ano eleitoral? Se o senhor pudesse, de repente, nos orientar nesse sentido, porque já existe preocupação da execução das obras de emendas impositivas do vereador no ano que vem, que é o período eleitoral. Como é que vai ser isso? Como é que nós podemos utilizar isso, que não caracteriza aí pré-campanha e também promoção pessoal e alguns processos? Obrigado, senhor. Nós temos, inclusive, eu acho que essa sua pergunta, a doutora Cristiane, por favor, você que foi ministra, responda ao nobre vereador, porque nós temos um prazo que trava tudo, até o governo federal
e vai ter que ser aplicado conjuntamente. Então, ela vai falar nessa questão do prazo, nós vamos... Vem cá. Boa tarde, gente. Eu estava conversando aqui com o professor Valdir. Esse é um dos motivos, eu posso contrariar muita gente aqui, claro, que eu sou a favor da unificação de mandatos. Quem já trabalhou no Poder Executivo, principalmente Poder Executivo Federal, a gente perde 2 anos desses 4 anos. No ano eleitoral, o Tribunal de Contas fica vigilante em tudo que a gente for fazer de entrega. Na minha pasta, eu deixei de entregar 23 casas da mulher brasileira, porque eu consegui fazer o contrato com a Caixa, mas eu não consegui a ordem de serviço. Então, a recomendação que nós recebemos do jurídico nas últimas eleições, em 2020 também, e do Tribunal de Contas, do ministro que era responsável pela nossa pauta, deu maço, mais nada. Pra você ter ideia, eu parecia que eu estava numa gincana. Eu fazia 3 estados por dia com entregas de carros de conselho tutelar, de tudo que vocês imaginarem. Muitos deixaram para fazer, Flávio, em junho. Mas a recomendação que eu segui foi, em março, paralisar tudo. 30 de março eu paralisei tudo. É a dica que eu dou para quem é gestor, né? E para quem é vereador e que está também fiscalizando, né, professor Valdir? Fica de olho. Fala para eles também a questão da inauguração das obras. A mesma coisa, se tiver a obra para inaugurar, nem que seja parcialmente, que ninguém nos ouça, né, Paulo? Mas inaugura antes dessa data também, sob pena de gerar problema para o executivo e para você também que responde o processo depois no Tribunal de Contas.